Transportar. Essa não é uma atividade exclusiva da área logística. É uma responsabilidade da organização, né? O transporte de mercadorias para clientes, de clientes para fornecedores, mas também o transporte internamente. Existe muito transporte e esses transportes muitas das vezes não agregam valor. E é sobre isso que nós vamos falar no Confrareando de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Mas ainda não existe teletransporte. Como que eu vou eliminar essa atividade de transporte, né? Sendo que ela não agrega valor? Na verdade, muitas das vezes a gente não consegue eliminar. O que a gente tem que fazer é minimizar e organizar. Obviamente, para criar rotas melhores definidas, melhores planejadas, otimizando o tempo, otimizando a distância e agregando valor. E, obviamente, por consequência, reduzindo o custo. O transporte é diferente da movimentação. Quando a gente falou de movimentação é de pessoas. O transporte é de produtos e materiais. Existe muito transporte, obviamente, da empresa até o cliente, dos fornecedores até o cliente, até a nossa empresa. O que a gente tem que fazer? É criar melhores rotas, né? Existem opções aí, logística, podemos até dizer assim, né? Criar estratégias de milk run, ou seja, corrida do leite, ou seja, criar rotas onde eu consigo otimizar a movimentação, uma rota pré-definida com horários. Então, ao invés de eu ir em horários alternados e muitas vezes ter rotas cruzadas, né, que a gente fala, né, ir para o mesmo lugar mais uma vez, não, a gente seguia sempre o mesmo caminho, né, ou a gente segue o mesmo caminho, com o mesmo horário, com horário definido. Então isso é uma situação comum quando a gente pensa em minimizar transporte. Pensar em fornecedores mais próximos ou ter mecanismo onde eu tenha algum estoque ou que eu tenha um abastecimento ou tenha um agente mais próximo de mim, eu consigo minimizar. Da mesma forma, a gente está falando isso com relação ao nosso fornecedor, a gente pode criar essa estratégia com relação também ao nosso cliente, né? Será que a gente consegue ter alguns postos avançados na nossa empresa, sendo próprio ou sendo terceiro, mas que a gente consiga minimizar o transporte? Então são algumas formas que a gente começa a pensar e é importante a gente valorizar. É comum nos preocuparmos tanto com esse transporte externo, né? É uma briga logística, né? Reduzir o custo de transporte e muitas vezes não percebemos os transportes internos, né? Essa movimentação entre unidades, essa movimentação entre setores, essa movimentação de recurso para recursos, né? Muitas vezes que se utiliza de equipamentos, empilhadeiras, transpaleteiras e outros equipamentos e pessoas para fazer essa movimentação, gerando custo, onerando o processo e não agregando valor. Então são transportes internos, né? Aí você me diz, né? Mas pô, de um recurso A para o recurso B, eu preciso fazer essa transferência. Bem, mas será que a gente não consegue melhorar isso? Será que eu não consigo pôr meus recursos mais próximos? Será que eu não consigo criar ou utilizar equipamentos autônomos ou automatizados que minimizem isso, que me gerem uma certa autonomia? Ou seja, não estou colocando tanto recurso, né? Pessoas sendo recursos e equipamentos para uma atividade que não agrega valor. Então eu começo a pensar em formas diferentes, né? Criar layouts alternativos que facilite essa transferência, esse transporte. Então, existem várias formas de a gente minimizar, diminuir, eliminar esses transportes. A primeira coisa que a gente precisa ver é enxergar onde acontece isso e entender que isso é um desperdício. Parece uma coisa óbvia, e como eu falei, às vezes fica muito nítido isso quando a gente está falando da porta para fora da nossa empresa, né? O transporte para o cliente ou do nosso fornecedor para a gente. Mas acontece muito transporte interno. Então a gente precisa pensar em como a gente pode criar alternativas para diminuir e eliminar esse desperdício. Espero que vocês estejam enxergando isso, né? Estejam vendo esse desperdício e consigam, obviamente, enxergar isso dentro da organização de vocês. Existem esses transportes, existem essa transferência de produtos, materiais entre departamento, entre áreas, entre processos, construindo um produto numa máquina no recurso A, e aí eu levo ele para o recurso B, depois para um C, depois ele volta para o A, depois ele vai para o B de novo, depois ele volta para o C, né? Ele fica o produto, o material fica sendo transportado, sendo movimentado, sendo transferido entre recursos, né? Então, como eu disse, uma das soluções principais é justamente
buscar uma otimização dos recursos, buscar entender melhor os meus processos, criar layouts que sejam amigáveis para isso, buscar muitas vezes células de trabalho, e a gente acaba muitas vezes onerando o processo, gerando custo, processo, produto, não agregando valor, perdendo mais tempo com atividades que não agregam valor do que com aquelas que realmente agregam valor. Quanto a gente não gasta de tempo fazendo transferência, fazendo transporte, né? Movimentando carga dentro da nossa empresa, né? Porque a gente não cria processo, cria meios que facilitem a nossa vida, né? O próprio Just in Time é uma das técnicas que possibilita isso um pouco, né? Porque além de pensar no tempo certo, é no lugar certo. A gente vê isso muitas vezes nas montadoras, né? Além de minimizar o estoque, o entregador, o fornecedor, o parceiro, muitas vezes ele não entrega num almoxerifado, e esse almoxerifado depois vai fazer a transferência dessas mercadorias, desses produtos para a linha de produção. O que acontece? O próprio fornecedor já entra na linha de produção e abastece a linha de produção. Para que eu vou ficar transferindo, né, depois fazendo transporte interno, entrega no almoxerifado, para depois do almoxerifado e para uma linha de produção? Tudo bem, a gente sabe que nem toda produção, nem toda fábrica a gente tem autonomia para isso, a gente precisa ter controle, precisa entrar pelo almoxerifado, precisa entrar através de uma área logística. Tudo bem, cada empresa, cada gestor sabe onde estão suas dores e sabe das suas necessidades. Mas será que a gente não pode pensar diferente? Será que a gente não pode criar soluções diferentes? Será que a gente não pode mudar os nossos processos justamente para diminuir esses transportes, diminuir a movimentação e diminuir todos os desperdícios que acontecem? O transporte é um desperdício que inclusive foi identificado lá por Taiichi Ohno, está entre os 7 tradicionais desperdícios do Lean, né? Então o que a gente precisa, obviamente, como todos os outros desperdícios, é mapear, entender, identificar onde estão esses desperdícios, se existem, e aí sim buscar alternativas. Então a primeira coisa é entender o meu processo, vou mapear, fazer um mapeamento, ver se existe esse transporte, né? Assim como na movimentação, a gente vai usar ferramentas como o VSM, mapa de fluxo de valor, a gente vai usar ferramentas como o gráfico de espaguete, a gente vai usar fluxograma, a gente vai entrevistar as pessoas, a gente vai conhecer realmente os processos, entender onde está acontecendo esses transportes, né? Onde meu produto realmente está andando, onde meu material está andando, e obviamente depois buscar alternativas, sendo ele através, obviamente, de mudança de processo, mudanças de layout, que são as principais atividades que a gente pode pensar e que não existe tanto recurso financeiro, que basicamente toda empresa pode reorganizar a sua estrutura, tanto de processo quanto estrutura física, aí pensando em arranjo físico, e depois sim, obviamente, pensar em automação, pensar em recursos para justamente minimizar, eliminar esses transportes dentro da organização. Então, existem opções, existem estratégias e muitas vezes não precisa arrumar desculpa que falta dinheiro e falta tecnologia. A gente consegue fazer mudança a partir do momento que a gente consegue começar a enxergar esses desperdícios. O transporte, como eu já disse anteriormente, parece uma coisa óbvia, né? O transporte não está agregando valor. Mas será que a gente está enxergando esse transporte, esse excesso de transporte dentro da nossa organização? Estamos enxergando ele como desperdício? Isso é importante saber. Precisamos entender os desperdícios que existem dentro da nossa organização e realmente assumi-los como perdas para aí sim poder buscar alternativas, buscar melhorias e buscar soluções. Não esqueça de acompanhar o nosso canal, dá um cliquezinho aqui embaixo, marque, curta, acompanhe a nossa página, acione o sininho aí para você poder receber o alerta de sempre que tiver vídeos novos.